Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui sobre o que esperar do Global, né? Pra quem não jogou desde o começo o Ion, né? Teve muitas atualizações, muitas mudanças desde o começo do jogo. Então assim, tinha vários bugs engraçados, né? Que nem no começo do jogo você podia ir no Abyss e farmar os itens dos bots, né? Simplesmente você apertava F e o drop do bot você conseguia pegar. Então, assim, tudo esses erros, né, do jogo, né, foram se corrigindo conforme foi passando o tempo. Então, classes desbalanceadas e várias outras coisas aí que teve no jogo, né? Quem jogou viu e foi muito engraçado, assim, né? Ver como o jogo evoluiu nesses meses todos, né? Nesses 9 meses, 8 meses aí de jogo aí que se passou, né? Então, o que eu espero, cara? Eu espero, assim, o que esperar, na verdade, né? Eu espero, assim, que a questão aqui de expedições, né? Como todo mundo vai ser bem mais fraco, né? O Crow Cave aqui é que não tem nada confirmado exatamente, né? Então, assim, estou aguardando que talvez um Crow Cave, um Draupnir, que é o que a gente vai ter. Aí, provavelmente, posteriormente, o Urugugu e o Vacron, né? Você pode ver aqui que tem a estrela aqui, o Tyr, né? Então, acho que até aqui talvez seria o que vai aparecer no começo, né? Que é o que eu deduzo, mas não há nada confirmado. Então, assim, isso daqui que é novo, já contendo endgame de 4.800 de poder, provavelmente não vamos ter, entendeu? Então, assim, na questão aqui da transcendência, acredito que também Deus Research, que por sinal é o que eu mais gosto, da transcendência, e o Arcanis aqui, e posteriormente o Deus Research aqui, o novo, né? Submerge. Então, assim, nessa questão de DG, eu acho que basicamente é isso. E o Santuário, né? O Santuário 1, o Ludra, provavelmente vai aparecer também, né? Que é o nosso primeiro santuário. E aí, conforme o jogo vai passando, vai aparecendo os novos conteúdos, né? Posso estar enganado, pode ser que no modo Conquest aqui já logo apareça o Fire Temple, que é bem interessante, que é 2.200 de poder, e se for comparar aqui na Transcendência, essa daqui também é 2.200, então talvez até o Fire Temple logo vamos poder jogar essa parte, né? Agora outra questão é assim, né, de questão de recursos, né, que temos aqui recursos de craft, né, que nem esses itens aqui. Eu acredito que essa parte ela vai ser bem escassa no começo, como foi lá no começo do jogo. Então isso que eu espero, escassez no começo, né? Esses bugs de drop de quina ilimitado, que nem aqui no Abyss, né? Essa parte aqui, ela foi pontos, né? E quina, né? Já foi corrigido, existem limites agora, né? Então, aqui até diz, ó, que a cada 5 horas, né? Ele reseta. Então, eu acredito que é 1.000 quinas diárias e reseta aqui em 5 horas nesse caso. Então, assim, eu acredito que essa parte já foi corrigida, vai ter essa limitação, consequentemente aqui não vai ter um pouco mais de valor, não vai ser igual lá no começo do Taiwan, que aqui não era muito caro e depois acabou caindo bastante, então eu acho que essa parte aí vai estar bem mais balanceada. A outra parte é a questão das classes. Houve muitas mudanças, muitos balanceamentos, nerfs. Então hoje o jogo assim está bem melhor, né? A cada classe meio que tem a sua função. Pô, um tanque é tanque, né? Um suporte é suporte e um DPS é DPS, né? Então assim, eu acho que tá bacana. Claro que não vai agradar toda a comunidade. O seu personagem sempre você vai achar que tem algum problema, entendeu? Então assim, meu tinha que ser mais forte. Então assim, isso não tem como agradar a todos, né? Assim como eu também acho que o gladiador, que é o que eu mais jogo, tem que ser o mais forte do jogo, mas não é assim que funciona. Cada um tem sua função, certo? Então, outra coisa que eu posso dizer, a questão de equipamentos, né? Não vai ter esses equipamentos no começo, né? Já aqui de tier muito alto, como esse aqui é o tier mais alto, a gente vai trabalhar com coisas de menores, né?
Então, se a gente for se basear aqui pelas expedições, né? Então, se a gente tem aqui ó, 84 no Fire Temple, eu acho que talvez isso aqui vai ser o top de poder. Inclusive, dei aqui no craft com o item mais ou menos desse nível aí, né? 86 aqui, né? O Ace Dragon aqui, né? O Ice Dragon. Então, provavelmente seria mais ou menos isso que a gente vai ter aí no começo, né? Então, por isso é muito importante você não desperdiçar o seu recurso no começo, né? Porque é bem escasso. Aqui na questão aqui do Daivanium, provavelmente vai ser só até o Ariel aqui, né? E esse daqui, que é o de PVP, e esses dois não vamos ter no começo. Então, vai ser bem difícil de upar isso aqui, como foi no começo. Meu, eu lembro que eu demorei muito tempo para upar isso aqui, foi algum tempo, talvez até alguns meses, né? Demorou muito. O patch também, acredito que vamos demorar bastante para upar o pet, né? Vai ter que farmar o pet aqui na Daily Dungeon, né? Acabar fazendo aqui para fazer o farm do pet. Então acho que vai ter um pouco de dificuldade como foi lá no começo. Porque para você que entrou no jogo agora usando o Growth Support, você não passou nada disso do começo. Agora vai todo mundo começar do zero, você vai ter que, né, pegar um personagem do zero. Se você pega o Growth Support aqui, você facilmente aí, em 1, 2 semanas você consegue pegar 650. É muito rápido, muito fácil, né? Porque você já ganha o pet, já ganha a asa, já ganha uma série, o Daivanium ali, né? Que eu demorei muitos meses aqui para conseguir, você já sai lá na frente. Eu sei que assim, em vários jogos existe isso, né? Do Growth Support para dar um up. Mas aí a pessoa que não evoluiu alguns personagens desde o começo do jogo, isso aqui acaba passando uma falsa sensação que, é muito fácil, pô, é de boa, rapidinho. Não, mas não é, né? Demora muito para você conseguir preencher isso aqui, né? Até porque antes esse quadro aqui dava para preencher inteiro, depois veio novas atualizações e agora você não consegue mais preencher inteiro, né? Esses quatro aqui. Agora é só daqui para frente aqui, né? Que nem esse aqui de PVP, também é muito difícil de você conseguir preenchê-lo inteiro. Então, não há modos de conseguir isso aqui facilmente, a não ser comprando no mercado aqui, se você tiver bastante quina. E o que mais que eu espero, cara? Eu espero, assim, um pouco mais pelo global, né? Tiver uma bastante base de jogadores. Vai ser bem bacana aqui. Esse daqui não vai ter no começo, com certeza. Isso aqui também não vai ter. E talvez isso aqui pode ser que apareça aí pra gente ter um combate equilibrado, né? Mas acreditando assim no geral, eu acho que esse daqui é o que vai aparecer de começo e vai ser bem bacana os combates aí no Abyss. Todo mundo com tier baixo, né? Vai ser bem bacana. E nas outras questões dos outros conteúdos aqui, eu acho que não vai mudar nada. Esse aqui vai ter normalmente, né? Até foi falado na live do Japão que você vai poder pular aqui, né? Vou estar aqui no Layer 1. Se você já consegue fazer no nível 10 aqui, você pula direto pro 10. Então, assim, vai ser bem mais rápido a progressão. E lá na live do Japão eles comentaram sobre isso, né? Que vão dar uma acelerada na progressão, talvez para que a gente possa ficar mais próximo do Taiwan, né, e da Coreia. Então, assim, cara, no geral, o que eu espero do jogo? Eu espero um jogo melhor do que quando eu comecei no TW, mais balanceado, as classes vai estar mais ou menos o que é hoje, né, mas com um poder muito menor. Então, assim, a gente vai até estranhar, né, um jogo. Eu tô aqui com o meu personagem com 721 de poder, então, pô, vou começar a jogar, vou ter 1000 de poder. Então, assim, né, aqui de GS, né, e talvez eu vou ter muito pouco poder de combate comparado ao que eu tenho agora. A velocidade do meu personagem, toda a mobilidade, tudo, as skills, né, no nível máximo. Outra coisa importante, as estigmas. As estigmas aqui vai ser um problema, porque a gente não vai ter estigma no nível 25 no começo, provavelmente, né? Não vamos ser isso. E mal vamos ter no nível 20. Então, assim, né, porque vai ser muito difícil coletar o recurso, a não ser que eles acelerem pra gente. Eu não espero um aceleramento muito alto no começo, porque as pessoas vão jogar,
eles vão sentir o servidor, como é que tá, se tá legal, se não está. Então é isso que eu acredito. Então, cara, essa é a minha ideia sobre o global. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Eu vou te responder. Eu respondo todo mundo. Outra coisa que eu acabei de olhar aqui na tela, que também é importante, é que o Pantheon, né? O Pantheon também não vai ser muito mais fraco, né? A gente não vai ter várias estátuas nele. Então, acaba que tudo que a gente tem, no caso, aqui, amarelas, vermelhas, a gente acaba que a gente não vai ter, né? Então, assim, eu acho que a gente vai trabalhar muito com itens azuis e verde aqui, que é o do começo do jogo. Então, acredito que essa parte também vai ser diminuir muito o nosso poder de combate e vai trazer um pouco mais de dificuldade no começo do que é agora, né? Porque tudo vai ser mais escasso como foi no começo do TW. Hoje existe muita abundância de recurso de craft, todo mundo aí já está craftando, todo mundo consegue recurso. O Growth Support ajudou muito, né? Até a galera que já estava jogando. E, por exemplo, eu consegui fazer um set de PVP só com o Growth Support. Eu transferi tudo aqui e já ficou bacana para fazer um bom combate. E eu acho que é basicamente isso, essa é a minha percepção, essa é a minha ideia, com base na experiência de jogo que eu vivi até agora aí nesses 8, 9 meses de jogo que o jogo existe. Então aí deixa o seu like aí, se inscreve no canal para dar uma força aí. Eu te ajudo aqui, você me ajuda daí. E só lembrando que eu tenho meu serviço de service para service guiada de progressão, né? Você vai entrar comigo lá no Discord, eu vou te auxiliar via vídeo, você me mostra a sua tela, eu vou te auxiliando, te guiando no jogo. É só preencher o meu formulário aqui embaixo, se você se interessar pelo meu serviço. E se tiver alguma dúvida, lá no Discord eu posso, né, te responder todas as suas dúvidas. E mais uma coisa muito importante, eu estou montando um clã para jogar no NA, não no SA. Então quem tiver interesse em jogar no NA, também está convidado lá no meu Discord para ingressar nessa jornada junto. E agora a pergunta, por que no NA e não no SA? Porque basicamente o NA tem 5 vezes maior uma base de clientes, né, de jogadores, do que o SA. Então, consequentemente, os recursos terão muito mais abundância e, consequentemente, né, lei de oferta e demanda, o preço vai ser mais barato conforme o jogo vai progredindo. E eu também acredito que depois de alguns meses ou até um ano, provavelmente os servidores SA vai se juntar ao NA pela diminuição da base de clientes, né? No SA, como já é de costume em jogos da NCSoft. Então, eu acho que já é muito melhor já começar no NA com aquela base maior, que vai ser uma evolução muito melhor, né? E é isso aí, galera. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e valeu!